Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais um podcast da New Hope. Um prazer estar aqui com vocês, mais um podcast para falar sobre Deus, sobre propósito, sobre chamado. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, o pastor Mário Brunet. É uma honra te receber aqui no nosso podcast, muito bom ter você aqui conosco. E vou deixar aqui para você dar a sua saudação, fica à vontade, pastor. Obrigado, Yasmin, obrigado ao convite da galera da New Hope. Hoje vocês travaram minha gravação, né, do Vamos Pra Cima, mas foi por uma boa causa. Eu estou feliz demais com o que Deus está fazendo através da vida da juventude, dos jovens da igreja, e a iniciativa do New Hope aí, eu tenho certeza que vai alcançar milhares de vidas, milhares de jovens. Eu sei que a oferta, né, aí fora do mundo, aparentemente parece ser bem melhor, aparentemente leva a uma felicidade momentânea, mas a alegria verdadeira somente de Cristo. E nós, a galera do New Hope, todo jovem cristão tem esse poder que é a alegria de Cristo. Essa é duradoura, essa é eterna, essa não dura apenas uma noite de festa, essa dura todos os dias, e a gente tem o prazer de poder compartilhar e levar esse amor e essa alegria para todos que estão ouvindo, principalmente os jovens, né, que é quem a galera do New Hope quer alcançar. Com certeza, que bênção, que bênção. Então, pastor, já para quem não te conhece, né, o pastor Mário é pastor na família Vida Nova, casado com a pastora Renata, tem 2 filhos, a Estherzinho e o Davi, que são uma bênção. E eu já queria, né, começar que você contasse um pouco para a gente da sua história, como é que foi sua infância, se ela foi na casa do Senhor, se seus pais eram cristãos, como é que foi a sua infância, adolescência, como é que foi a sua juventude na casa do Senhor. Você sempre foi cristão? Como é que foi todo esse processo da sua vida, né? Como é que você conheceu o Senhor? Então, eu queria que você contasse um pouco para a galera te conhecer. Legal. Eu sou nascido e criado, né, no Evangelho, e eu sempre falo isso, né? Às vezes a pessoa acha assim, eu sou muito novo, eu sou o primeiro da casa a aceitar Jesus. Não, para Cristo não é o tempo de conversão, é coração disponível e sedento para conhecer cada vez mais, né? Como a gente sabe, tem gente que está na igreja há 40 anos, 30 anos, mas não floresce, não frutifica, não vive o Evangelho. Então não é por tempo, é por coração. Então eu quero deixar bem claro, talvez você que está me ouvindo aqui, talvez você chegou agora na igreja, talvez você conheceu Jesus agora, talvez você seja o primeiro da sua casa. Nada diferencia de quem nasceu num lar cristão ou vem para a igreja desde novinho, não. A diferença não é essa, a diferença é você entender e viver o Evangelho de Cristo. Então, deixar isso bem claro, eu nasci num berço evangélico, eu sou neto de pastor, filho de pastor, e no meu percurso, na minha caminhada, hoje a gente está até gravando com a minha tia da escolinha que está aqui, a pastora Márcia, e o pastor Assis está aqui com a gente. O próximo podcast ela que vai gravar também, mas me acompanhou já desde novinho na escolinha, e a minha trajetória foi um pouco assim, não que eu falo diferente, Yasmin, mas que eu vi muita gente também viver uma parte que eu vivi, né? Nasceu no Evangelho, e aí quando nos meus 15, 16 anos por aí, eu me afastei um pouco, né? Por mais que eu ainda vinha para a igreja, por mais que eu ainda frequentava às vezes o culto, eu estava com o pé muito mais no mundo do que com Deus. Então, isso me deu uma experiência também muito boa, porque eu entendi que a alegria verdadeira é somente em Cristo Jesus. Eu cheguei a sair, eu ia para festa, fui para boate, na minha época era micareta, hoje não tem mais, né? E eu ia, curtia, ficava feliz, e à noite parecia que eu estava insatisfeito e acordava mal, e por várias vezes Deus me mostrava que ali não era o meu lugar, né? Mas era um esforço humano que eu tinha de querer viver aquilo que eu queria viver, e eu acho que muito legal foi a forma que os meus pais conduziram isso, né? Meu pai sempre, quando eu chegava, meu pai me olhava e estava orando por você, continua orando por você, e às vezes muita gente criticava, falando assim, o teu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, e meu pai sempre demonstrou um amor pela gente, né? Porque eu acredito que ele já sabia, ele já tinha me visto no futuro, ele já tinha esse conhecimento do propósito que Deus tinha sobre a minha vida, das palavras proféticas que tinham sido liberadas, e ele não me afastou de forma nenhuma, ele só me trouxe para perto, e aquilo me constrangeu, porque, poxa, Sim. fazendo tanta coisa que desagrada ao meu pai, e ele
me amando, e eu pude entender um pouco como é o amor divino também sobre nós. Eu nunca fui um ex-drogado, nunca tive problemas sobre isso, mas me afastei um pouco da igreja. E nesse tempo, Deus mostrou claramente que o mundo não era o meu lugar, entendeu? Na verdade, eu pude ver que como o diabo ele é enganoso, ele é mentiroso. Ele promove as melhores festas, os melhores momentos de loucura, de alegria, que o álcool pode fazer, mas logo depois, é muito imediato, logo depois vem a profunda tristeza, a depressão, quando a pessoa fica depois a bad, né? A ressaca, como é muito limitado o que o diabo pode oferecer. E eu sempre me recordava do tempo que eu era da igreja, das promessas que Deus tinha me dado, de quantas palavras já tinham sido liberadas sobre a minha vida, e aí fui voltando, e até que um dia eu decidi realmente permanecer na igreja, viver o meu propósito, mas aí tem algumas experiências que eu passei. Então, vindo da infância para cá, foi nesse formato. Mas quando eu já estava casado, aconteceu uma experiência muito forte comigo, uma das experiências que Deus promoveu sobre a minha vida. Eu estava, já compartilhei isso aqui uma vez, eu estava com o pé quebrado, e aí eu estava saindo do hospital, e uma pessoa que estava sem uma perna numa esquina, na porta do hospital tinha uma moça com camisa de escola pública, uma escola do governo, né? E falou assim: menino, eu posso orar por você? Eu falei: pode. Aí pensei que ela me pediu alguma coisa, e ela orou. E eu lembro que na oração dela, ela falava muitas coisas sobre propósito, sobre o chamado que Deus tinha sobre a minha vida, que não era. Só que eu não agarrei muito aquilo, porque no meu coração eu pensava: ela vai me pedir alguma coisa. Ela só orou e me despediu. E aí eu atravessei a rua, andei mais alguns 30 metros, numa outra esquina, um rapaz estava parado também sem a perna, e falou assim: ei, jovem, quer trocar comigo? Ele brincando, né? Eu estava com a perna enfaixada, mas tinha perna. Sim. Ele não tinha perna. E eu falei assim: não, também assim, jovem, Deus me colocou aqui, a fim da tarde, já estou aqui há horas, aqui não saber porquê. E quando eu te vi, eu entendi. Deus tem uma palavra para você, posso orar por você? Aí quando ele falou isso, eu falei: não é possível. Há 30 metros atrás, alguém me parou, falou que Deus tinha algo para mim agora. E aí eu abri mais meu coração para aquilo. E exatamente as palavras que ele falou, foi: Deus tem um chamado para você ministerial, Deus não te quer somente indo ao culto, é algo que Deus vai fazer, vai te levar às nações, e tudo aquilo. E aquilo foi uma confirmação na minha vida, dentre várias que tiveram. Só que, como provavelmente você que está escutando aí, e a Yasmin também que está aqui comigo, já recebeu algumas chamadas, e às vezes a gente não vai de pronto, né? Verdade, Nós somos teimosos, né, Yasmin? Sim, sim. E eu não fui de pronto. Eu ainda vivi alguns processos até que eu me rendi. Eu falei assim: eu não consigo mais do meu jeito. Eu tentei totalmente contrário à vontade de Deus. Eu quis viver os meus sonhos, quis viver os meus projetos, até que eu me rendi. O se render a Deus é exatamente, eu não posso nada sem ti. É verdade. Seja feita a tua vontade. Quando eu fiz isso, parece que não é que foi mais fácil, mas eu comecei a entender mais as coisas de Deus sobre a minha vida. Muito bom. Você estava falando aí, pastor, de algo até que eu comentei também. É muito, muito incrível a gente ver que eu posso dizer que a minha história, assim, nessa questão de se afastar, foi muito, muito semelhante, porque é a mesma coisa que se repete. A gente, às vezes, chega nesse momento, a gente se afasta, passei por esse tempo também, e como a gente percebe a diferença de estar na presença de Deus e de estar lá fora, né? Como é forte isso. E você falou do seu pai, como ele reagiu a isso, né? Como as ações dele. Ali, ele te amou do mesmo jeito, e talvez você não esperasse isso, né? E eu contei isso aqui também no podcast que a gente fez anterior, sobre a minha experiência com a igreja. No meu caso, foi com a igreja, de quando eu me afastei, eu recebi um amor muito grande também. E o amor constrange, né? O amor, ele não tem como. O amor, ele transforma, o amor constrange. E aquilo ali, eu não vi nem mais escapatória. Eu já ficava pensando: qual é o dia que eu vou voltar para a casa do Senhor? Qual é o dia que eu vou voltar? Porque o amor me constrangeu de uma forma. Eu falei: gente, eu não vou encontrar... O tempo que eu fiquei, eu não consegui nem ficar muito tempo afastada.
E o tempo que eu fiquei, eu falei, gente, não tem como eu ficar aqui, porque o lugar mais seguro é na presença de Deus. E essa era a palavra que eu mais pensava, segurança. Eu não encontro segurança aqui. Exato. Eu não encontro esse amor aqui. E eu encontrei, claro, a igreja, né, manifestou aquele amor de Deus, e aquilo ali me puxou. E eu senti muito o amor de Deus também, mesmo estando afastado. Então, isso é muito interessante você ter falado, pastor, porque às vezes é isso, a gente se afasta, mas esse amor de Deus, né, é incondicional. E Ele vai lá e nos busca, não importa onde a gente esteja. E o mundo não pode oferecer isso, né? Não oferece. O mundo, ele quer te provocar uma sensação de segurança. Por exemplo, eu tenho agora um emprego, eu tenho agora um carro bom, eu tenho agora uma condição financeira boa, eu estou morando numa casa legal. É uma sensação de segurança. Sim. Mas segurança mesmo, somente a proteção divina. Segurança mesmo é só quando o Senhor é que protege a casa, senão vai ser em vão. Então, a única segurança que a gente pode ter, a melhor segurança, é estar nos braços do Pai. Porque aí, cara, em qualquer coisa que você for passar na sua vida, você tem a segurança que Deus é contigo. É verdade. Ainda que seja algo ruim momentaneamente, Deus vai promover algo poderoso e bênção sobre aquela situação. Então, essa é a nossa segurança. Então, tudo que o mundo tenta oferecer não se compara ao que Deus tem para nós, né? O amor, a graça, assim, o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, então, é incomparável. Então, por isso que eu vejo quanto o inimigo, ele é especialista em enganar, né? Porque quando você se desperta, você vê, cara, como eu fazia isso? Como eu pensava nisso? Como você estava enganado, né? Como você estava enganado. Então, Cristo aquilo que a gente sempre fala, né? Está na Bíblia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Quando a gente conhece a verdade de Cristo, você realmente fica livre. Às vezes alguém fala comigo assim, recém-convertido, ou que está chegando na igreja, você pastor, mas, poxa, ser crente eu tenho que largar isso, né? Poxa, mas eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que usar roupa assim, Cara, um grande engano, porque, na verdade, quem não é livre é quem precisa do álcool para ser feliz. É verdade. Quem não é livre é quem precisa fumar um cigarro para desestressar. Quem não é livre é aquele que precisa ter um vício para desafogar e sair da realidade atual. Ou seja, Cristo, ele tem para nós uma vida de liberdade. Ou seja, eu posso ser feliz sem usar álcool, eu posso desestressar sem ter que fumar um cigarro, fumar uma maconha, eu posso ser feliz da forma que Deus já me fez. Eu já tenho tudo, eu já tenho o suficiente para ser feliz. Aliás, ser feliz, a gente tem falado sobre isso, é uma decisão, não é sobre uma circunstância. Se você fica esperando algo acontecer para ser feliz, você nunca será. É verdade. Se você fica esperando quando eu tiver, quando eu comprar, quando eu casar, quando acontecer isso, você feliz, nunca será. Quando você decide ser feliz, aonde você estiver, você vai ser feliz. É verdade. Ainda que você passe por momentos, por aflições, mas você será uma pessoa feliz. Então, felicidade é uma decisão. Se você decide ser feliz, nenhum, eu brinco sobre isso, né? Quando você decide ser feliz, nenhum infeliz tenta frustrar a sua decisão. É verdade, pastor. E muitas das vezes as pessoas usam isso, né, que você falou, tipo, drogas, álcool, festas, baladas, para preencher um vazio e que é onde só Jesus pode preencher, né? Essas necessidades emocionais, sentimentais. Só Cristo é capaz de preencher todo esse vazio do nosso ser. E aí é por isso que você falou sobre ser livre, né? Liberdade. Liberdade é você conseguir dizer não para aquilo que te faz mal, né? Conseguir ser livre dessas coisas que te fazem mal. Não é fazer tudo o que eu quero. Né? Exato. E tocando nisso, você falou sobre conseguir dizer não. O maior problema do ser humano não é o outro. Não é quem te julga, não é quem te persegue, não é quem está contra você, não. O maior adversário do ser humano é sua mente. Porque a sua mente, ela pode potencializar tudo que você tem de bom e pode derrubar tudo também que você tem de bom. Então, quando você vence a sua mente, quando você quebra a barreira da sua mente, de muitas vezes achar que você não pode, achar que você não é, de te fragilizar, de te desanimar, ou da sua mente também ser limitada e viver ali aquela rotina do erro, do pecado, do fracasso, quando você consegue romper isso, ninguém te para mais. Então, você estudar a sua mente
e expandir a sua mente é o segredo para você desenvolver coisas novas e chegar no propósito, né? Às vezes a gente olha muito, o fulano, tá vendo, não deixa eu crescer, mas são tantas críticas contra mim. A crítica vai ter muita. Quando você se posicionar, quando você quiser crescer, quando você quer fazer um podcast, quando você se levanta para fazer algo na sua igreja, quando você levanta para fazer algo na tua empresa, você vai ser criticado. Mas se a sua mente estiver bem, estiver trabalhada nisso, você estiver com a sua mente vivendo isso, em progredir, em não olhar as circunstâncias, ninguém te para. É verdade. Ninguém te para. Eu costumo falar que não existe essa história de eu fiz sem pensar. Você pode reparar que todo erro, todo pecado começou na mente. Então não existe, eu fiz isso sem pecar. A traição não foi do nada. A traição começou num pensamento, entendeu? O pecado não foi do nada, começou na mente. Então se a gente tem um filtro para filtrar o que rola nos nossos pensamentos, o que a gente tem abastecido, o que a gente está se alimentando, cara, com certeza as nossas ações vão ser diferentes. É verdade, sem dúvidas. E é o que a palavra diz, né? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E o coração é a mente, né? Então a palavra de Deus está dizendo, protege a tua mente, protege as tuas emoções, protege os teus pensamentos. É ali que fica tudo. E justamente por conta disso, porque é dali que vai sair as tuas ações. E eu queria falar também, pastor, que é algo que eu vejo na sua vida, muito interessante, que você é muito bom em se comunicar com todo tipo de pessoa. Você sabe lidar com todo tipo de pessoa, né? Sabe se conectar com as pessoas. E você até falou um pouquinho do seu chamado aqui, mas eu queria saber como é que surgiu isso, como é que você entendeu que Deus estava te chamando, né, para essa área de cuidar de pessoas, que Deus estava te direcionando a isso. Quando começou isso, você entendeu, eu tenho que cuidar de vidas, eu tenho que fazer algo a mais e ter essa comunicação que você tem, tão boa, de conseguir falar com todo tipo de pessoa. Interessante isso aí. São dois pontos aí que eu vejo, né? Você falou sobre o propósito e como você viver esse propósito, né? Em relação ao propósito, eu desde pequeno, eu me alegrava muito ajudar pessoas. Esses dias achei vídeo da gente, acho que o pastor Assis estava comigo também, pastora Márcia, a gente indo no orfanato, a gente indo nas ruas há anos, 15, 20 anos atrás. E desde novo também no colégio, eu era uma pessoa assim, muito querida, porque eu gostava de ajudar, levava as coisas para a sala. Isso já estava em mim. E aí, quando eu era empresário, vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei em restaurante, era gerente de restaurante, anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, eu acho. Chegava alguém para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Cara, eu ficava pensando, estudando e trabalhando naquela pessoa para evoluir ela. Aí eu chegava do nada e falava assim, hoje você vai servir pizza. Mas eu servi pizza, eu nunca... Não, é isso, não tem qualquer coisa, você me pergunta. Aí botava. Aí daqui a pouco passava 3 meses, 4 meses, ele já virava um maître. Hoje, nesse restaurante que eu vou, eu tenho lá um garoto que é gerente, que começou como auxiliar de serviços gerais. Então, já estava linkado ao meu propósito transformar vidas. Quando eu tinha distribuidora, chegava às vezes menino lá para trabalhar que não sabia nem andar de bicicleta. Aí eu botava para entregar de bicicleta. E aí depois, já andou de moto? Pô, nunca andei de moto. Anda de moto comigo aqui. Assim eu ensinava a andar de moto. Vamos tirar essa carteira? Tirava a carteira. Vamos fazer carteira para caminhão? Vamos fazer carteira. Então, já estava no meu propósito, já estava na minha vida, transformar vidas. É algo que me trazia realização. E foi engraçado que esses dias o Davizinho me contou que lá no colégio dele, semana passada, ele disse, poxa pai, deixa eu te falar, sabe a tia Creide? Tia Creide, né? Eles chamaram de Creide. Sabe a tia Creide, estava mó calor, e aí eu fui lá na cantina, comprei um Guaravita para ela e dei para ela. Ela ficou tão feliz, eu falei, filho, e você? Poxa pai, eu me senti o máximo. Eu falei, filho, você nasceu para ajudar a pessoa, você nasceu para fazer o bem. Então, ou seja, eu já vejo nele esse prazer, essa realização. Então, isso que você tem que observar. O que você faz, ainda que você não receba dinheiro? O que você faz que te dá realização, ainda que você tenha que investir por isso? Isso está totalmente relacionado ao seu propósito. Então, quando você linka ao dom que você tem, ao propósito de Deus, é algo fantástico. E outra coisa que você falou sobre comunicação, eu sentia muito de querer trazer amigos meus para a igreja e levar para a igreja, e eu não gostava do formato.
da forma que era feita. Eu falei, pô, vai constranger, entendeu? O pastor falando dessa forma, às vezes brigando. E eu poderia seguir para uma linha de bater e confrontar. Só que eu entendi que, na verdade, o que ardia no meu coração não era para criticar e bater com quem estava fazendo, mas fazer de uma forma diferente. Nossa, muito bom. E a melhor forma da gente mostrar o certo, ou mostrar o verdadeiro, não que o outro seja falso, mas para mostrar a forma nova, como é que você descobre se uma nota é falsa? A melhor forma é botando uma verdadeira do lado. Então Deus continuou a arder no meu coração sobre, faz da forma que eu tenho te falado, faz desse jeito. E uma das coisas que eu aprendi, hoje você vê vários filmes com histórias bíblicas, vários Sim. filmes com teor bíblicos. E nós temos na Bíblia as melhores histórias do mundo, só que muitas vezes contada pelos piores contadores. E aí entra a forma de comunicar, aí entra o poder da comunicação, porque a palavra não vai mudar em nada, mas a forma de comunicar sim. E o nosso mestre Jesus é o melhor contador de histórias de todo mundo. Sim. Ele contou mais de, se eu não me engano, 34 parábolas, 35 parábolas de histórias. Ele falava para o fariseu de uma forma, falava para o pecador de outra forma, falava para a prostituta de uma forma, falava para o cobrador de impostos de outra forma. Ou seja, Jesus, ele tinha o poder da comunicação. É verdade. E o poder da comunicação não é falar da forma que eu tenho que falar, não, é a forma que eu sei que ele vai entender. Isso. Então hoje eu consigo passear nas comunidades e falar para quem talvez não saiba nem ler e escrever, e eu atingi o meu objetivo e consigo falar para governantes, falar para pessoas milionárias, falar para atleta, falar... Por quê? Porque você precisa entender qual é o meu propósito nessa reunião. Eu preciso atingir esse objetivo. Então, se eu falar para ele dessa forma, não é o linguajar, não é a forma dele. Lembrando que a palavra não muda nada, mas a forma de entregar sim. Eu cito muito esse exemplo, né? A água tem validade? Não tem validade, mas o rótulo, a embalagem tem. Entendeu? Tem validade a embalagem. Sim. Ninguém vai consumir uma água que não tem validade com rótulo vencido. Ou seja, tem muita gente que precisa beber do Evangelho de Cristo, mas porque apresentaram um rótulo vencido, uma forma que já não se usa mais, que não comunica mais, e a pessoa talvez precisa daquilo, mas não consegue receber. Por quê? Porque ninguém para ouvir o que não é bonito de se ver. Por que a gente tenta aqui fazer o podcast de uma forma excelente? Porque por mais que o nosso coração seja desejoso de levar a palavra de Deus para as pessoas, nós temos que fazer com uma forma boa, com uma qualidade boa, para que a pessoa pare para ouvir. É verdade. Então não basta somente um coração ardento, não, vai fazer para pessoas, então leve de uma forma que comunique bem, que a pessoa consiga ouvir, consiga escutar, consiga visualizar no YouTube. Então eu acredito muito nisso. Se a gente investir na comunicação, a gente consegue atingir o objetivo. Sim. Quanta gente tem dom, tem talento, tem muita coisa, mas tem que ser do meu jeito. Beleza, vai ser restringir aonde você pode abranger, onde você pode chegar. Tem gente que fala assim, pastor, quando Deus quer, ele usa até a mula, mas usou uma vez só. Eu quero que Deus me use todos os dias, todas as manhãs. Então, eu quero e preciso todos os dias estar melhorando a forma de comunicar, entendendo, e tudo está na Bíblia. Eu só preciso levar. Eu acredito, Yasmin, que todos nós conhecemos várias pessoas que precisam de Cristo, que só Jesus pode transformar essa vida, amém? Só Jesus. Só que existe uma barreira entre Cristo e o necessitado. E eu acredito que nós, como igreja, precisamos ser uma plataforma de conexão, não um pedágio que bloqueia. Nós precisamos ser uma plataforma, entendeu? De levar o Cristo para quem precisa, levar o Salvador para quem precisa da salvação, levar quem tem a cura para quem precisa da cura. Então, a forma de comunicar vai ajudar muito, muito mesmo. Então, eu acredito que os dias estão atualizados, a palavra não vai mudar em nada, mas a forma de comunicar sim. Tem gente, e eu acho que essa é a melhor forma da gente entender como um corpo de Cristo, tem gente que só vai escutar o pastor que grita, porque achar que o pastor que fala mais suave não é muito espiritual. Amém? Então é necessário dos pastores que gritam. Sim. Tem gente que não vai escutar o pastor que grita, porque ela não consegue, entendeu? Mas vai escutar o pastor que fala mais suave. Mas o evangelho vai chegar. Então a gente precisa respeitar o corpo que age de várias maneiras, mas o cabeça é Cristo. Exatamente. É exatamente isso. Uma vez eu falei sobre isso, né?
para a gente não julgar a forma que o outro comunica Cristo, porque às vezes vai ter certos tipos de pessoas que vão ouvir daquela maneira que você falou, né? Exato. Então, nós precisamos entender que o que importa é que a mensagem seja transmitida, né? E que a outra pessoa compreenda essa mensagem, porque o desafio da comunicação é esse. E eu transmiti a mensagem e a outra pessoa conseguir absorver, né? Conseguir compreender com clareza aquilo que eu estou falando. E continuando nessa parte de comunicação, pastor, nós estamos aí num meio que é super digital, né? E eu vejo aí como você é conectado na internet, como você se preocupa, né, em estar mostrando o reino de Deus, falando da palavra de Deus na internet. E eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes existem pessoas cristãs que têm um certo bloqueio de ir e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância que você acha que a igreja tem de estar nas redes sociais, no meio digital, de estar comunicando o reino através do meio digital. Sim, um exemplo bem claro aqui, para mim, uma teoria na minha vida. Jesus estava onde? Jesus estava nas multidões, Jesus estava nas festas, nas bodas, Jesus estava onde tinha gente, Jesus estava, e as pessoas o acompanhavam. Hoje as pessoas estão onde? Nas redes sociais. Então nós precisamos levar Cristo nas redes sociais. A internet tem conduzido muita gente à pornografia, à destruição, a podcast, você vê que só tem coisas horríveis, e nós precisamos levar Cristo também para pessoas que estão nas redes sociais. E eu entendi dessa forma. Quando eu entendi, algo virou na minha vida, porque no início eu pensava muito assim, eu vou postar, as pessoas vão falar que eu quero aparecer, e na verdade a maioria das pessoas vão te julgar, ela quer aparecer, mas por isso que eu falei, quando você entende o seu propósito, quando você tem um chamado, você não pode mais parar nem com as críticas, nem com os elogios. Você sabe o que Deus falou e você vai progredir naquilo que Deus falou. E a gente recebe várias críticas, várias. Se você faz e posta, você está querendo aparecer. Se você pede algo, você está pedindo para... Então, sempre vão falar. Se você não faz, não também. Então, e uma das coisas que você tem que avaliar também, não é o que falam, é quem fala. E 99% das pessoas que falam não estão fazendo nada. Eles se colocam na posição de ficar no seu sofá, na sua zona de conforto, criticando quem está fazendo, por se acharem até mais espiritual, ou já estão salvos o suficiente para estarem só condenando. Então, a gente não pode parar por isso. Então, muitas coisas que eu posto, principalmente na parte do social, eu não posto para mostrar o que a gente está fazendo. São dois intuitos. Primeiro, você pode fazer também. E como a gente tem recebido, assim, gente do Brasil todo. Eu tenho um pessoal lá da Argentina que faz um trabalho em Rosário, que começou através das nossas postagens. Pastor, dá um sopão para a galera lá na comunidade. Olha só, a gente se inspirou aí no trabalho de vocês. Por quê? Legal. Por que eu gosto de mostrar? Porque nós não somos uma instituição gigantesca, não recebemos doações gigantescas, não temos uma estrutura gigantesca, somos apenas pessoas que entenderam o chamado de Cristo de amar e de servir os mais necessitados. Então, se a gente está fazendo, por que vocês não podem fazer? Por que cada um não pode fazer um pouco mais? Eu tenho falado muito isso nas segundas-feiras. Cara, às vezes tem gente que fala assim, Yasmin, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar muita gente. O que você faz hoje? Quantas pessoas você ajuda hoje? O que você faz com o pouco que você tem? Exato. Então, se você não faz hoje, é mentira o que você vai fazer quando tiver dinheiro. O dinheiro ele vai potencializar o que você já faz hoje. Então, aqui tem uma chave também, que muita gente fala assim, o dinheiro mudou, depois que fulano ficou rico, ele mudou. Não, o dinheiro ele só potencializa. Se a pessoa já era orgulhosa, quando ficar rica vai potencializar. Porque ninguém vai humilhar os outros andando a pé, de bicicletinha, mas dá um carro para ele. Dá uma condição melhor para ele, dá um crachá para ele, para você ver como é que a pessoa já muda. Então o dinheiro ele potencializa. Então se você tem um desejo de fazer algo no social, ajudar a pessoa, começa hoje. Cara, pega a tua comida que você faz uma refeição a mais, um pouquinho a mais, e sai para o teu trabalho ou para o teu colégio. Tem certeza que Deus vai mostrar um faminto no meio do caminho, alguém que você vai entregar comida e vai dar uma palavra. Então começa no pouco. Sim. E quem é fiel no pouco, sobre muito Deus coloca. Eu já falei aqui, uma vez eu estava, Yasmin, à noite, deitado, e Deus me deu uma visão. Prepara o sanduíche do dia, que eu vou mandar o faminto do dia. E eu não entendi muita coisa, anotei meu bloco de notas, fui deitar, acordei, falei,
Deus me mostrou essa mensagem aqui para eu preparar o sanduíche. Mas o que tem a ver sanduíche? Fiquei pensando, sabe o que eu fiz? Todo dia, quando eu saía, eu pegava, o meu carro tinha aquele negócio no meio, que você guarda treca no meio do carro. Todo dia antes de eu sair, eu fazia um sanduíche. Quando dava de queijo e presunto, ou não só de mortadela, enrolava um papel laminado e botava ali. E todo dia aparecia alguém na rua, no sinal, eu dava a volta, às vezes passando na rua, tinha alguém catando lixo, alguma coisa, eu parava e buzinava, senhora, que Deus mandou esse lanchinho aqui para a senhora, Deus te abençoe e dava uma palavra. Hoje, toda segunda-feira, a gente distribui centenas de quentinha. Então, tudo começa no pouco. Então, você quer ajudar alguém? Ai, pastor, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar. Cara, o que você tem hoje? Você pode ajudar alguém com uma refeição? Você pode ajudar alguém com um abraço? Você pode ajudar alguém com uma palavra? A rede social está aí para isso. Então, tem gente falando mal da rede social e podia pelo menos postar um versículo bíblico na sua rede social. Pelo menos falar assim, Jesus te ama, não desista, não desanima. Uma palavra, usa a tua rede social para isso, para de falar mal. Então, e eu imagino, pastor, quanto de retorno, de feedback, talvez uma palavra que você postou, você deva receber de pessoas que falam, poxa, essa palavra era que eu justamente estava precisando hoje, poxa, estava passando um momento difícil. E quanto isso deve ter contribuído em vidas, né? Você pode até falar um pouco sobre isso, quantas vidas talvez foram impactadas, precisavam estavam desanimadas, estavam pensando, poxa, eu vou entregar os pontos, e ali você postando um Reels, um vídeo falando da palavra de Deus, um Stories, se sentiu motivado a continuar e falou, poxa, opa, não vou desistir não vou parar não, vou para cima, sabe, eu imagino que isso, né, até te motive mais do que as críticas. As críticas acabam, acredito eu, que sendo até diminuídas, né, assim, te afetam muito menos por conta dessas vidas que são tocadas ali naquele momento. Isso é muito interessante, você falou, mas tem que ter um alerta nisso aí. Eu recebo muitos elogios, muitas coisas, mas você não pode se mover pelos elogios, porque se você se mover pelos elogios, a crítica te para, entendeu? Então você não pode se mover pelos elogios, tampouco pelas críticas. Você tem que ter um chamado, um propósito, entender ele e viver ele todos os dias. Independente se fulano está gostando, os resultados vêm, aparecem. Se você for constante, os resultados vão vir. E realmente, centenas de pessoas aí, todas as semanas, eu fiz uma postagem esses dias, deu 4.300.000 e poucas visualizações, falando sobre os processos da vida. Você nunca vai ter vida fácil quando o seu chamado for grande. E é uma verdade, né? Na verdade, o Evangelho de Cristo está totalmente relacionado a sacrifício, a suportar. Então, é até uma mensagem que eu estava preparando hoje, falando sobre isso. Cara, Cristo podia ter se entregue de várias maneiras, mas a forma dele se entregar na cruz foi uma forma de mostrar como nós precisamos, como cristão, entender o poder de suportar. Quanta gente se afasta de Deus porque não está suportando o momento, não está suportando a crise, não está suportando a dor, não está suportando talvez o processo. O Evangelho de Cristo está totalmente relacionado a sacrifício, a suportar. Então, quando a gente entende isso e que temos um propósito, e entende como Cristo nos garantiu estar conosco todos os dias e nos garantiu termos bom ânimo, que Ele estaria conosco, que Ele venceu, cara, tudo vai passar, tudo vai passar. Então eu gosto muito de falar sobre propósito e sobre processo, porque tem gente que acha que aceitou Jesus, ou então que está vivendo a palavra de Deus, que vai ser tudo mil maravilhas. Não vai ser, você vai ser mais perseguido. Eu estava falando com um amigo hoje, pô, pastor, olha aí, estão me chamando de falso cristão por causa disso, por causa daquilo. Cara, você está fazendo live falando de Cristo, você está se anunciando como cristão, vão jogar pedra pra caramba. Agora, se você estivesse lá na boate, se estivesse curtindo a vida, ninguém está preocupado. Agora, quando você começa a fazer algo para Deus, aí você vai vai receber muitos inimigos. Eu falo isso. Quem era Herodes antes de Cristo nascer? Quando Jesus apareceu, Herodes. Os nossos inimigos se levantam quando a gente se apresenta para o propósito. Então a gente tem que aprender a resistir no processo. Muito bom, é verdade. E continuando a falar sobre suportar, eu acho muito interessante os seus posicionamentos sobre fé, né? E eu já pude ver, né, algumas experiências que você viveu, e eu queria que você até deixasse uma palavra mesmo para as pessoas que estão em alguma circunstância difícil ou que precisam tem algum objetivo, um sonho para alcançar, querem fazer alguma coisa, tem algum projeto, mas olham para as circunstâncias, né? Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, mas eu não tenho recurso, eu não sei como chegar lá.
E eu queria que você contasse também um pouco, porque eu acho que foi uma das experiências muito fortes, né, que a gente tem aqui como testemunho, sobre da casa do Everson, né? Ali que não tinha um recurso, mas enfim, vou deixar você contar e eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas. Como aplicar a fé? Como que eu aplico minha fé sem ter o recurso, numa circunstância difícil? Como é que eu aplico minha fé para viver aquilo que eu estou esperando? Bom demais isso. Primeiro você tem que entender que parece ser fácil demais para acontecer quando você fala de fé. Porém é difícil demais para crer, porque é muito fácil. Entendeu? Quando Jesus fala assim, o que você acha melhor? O que é mais fácil? Fala, levanta-se e anda, ou a tua fé te salvou. Então, tem muitas coisas que você precisa estar muito relacionado com Deus, porque aparentemente vai ser muito fácil. Bom, então quer dizer que se eu orar e se Deus liberar uma palavra, tudo vai mudar. Só que é difícil de crer, porque é fácil. Por isso tem muita gente que vive de mandinga, ó, vai lá, pula 7 ondas, faz isso, compra a galinha tal, que no dia tal, da lua cheia, porque a pessoa acha que através da dificuldade do processo, das coisas, das circunstâncias, entendeu? Porque se esforçou pela dificuldade, é mais fácil dela acreditar que vai acontecer. Então, você tem que tirar isso da tua mente, então, e precisa crer. E sobre fé, assim como quem entende sobre investimento, existem algumas circunstâncias que você tem que saber aplicar a sua fé. E a fé, primeiramente, ela vai totalmente contrária à razão. Então, quando aquilo ali foge da razão, daquilo que, aquele A mais B vai dar C, 2 mais 2 vai dar 4, isso aí é humano, isso aí você faz. Então, você não pode colocar para Deus aquilo que humanamente é possível ser feito. Então, a fé não vai entrar em ação nisso, entendeu? Então, não adianta você pedir ou exercitar a fé em ter um trabalho bom, se você não vai lá e corre atrás. Não adianta você exercitar a tua fé para receber aumento no salário, se você não quer fazer hora extra, se você não quer fazer a mais, se você não quer trabalhar mais. Então, isso não se aplica à fé. A fé se aplica no impossível humano. Quando é impossível humano, é possível para Deus. Então, você tem que entender a circunstância que você está, humanamente acabaram as chances. Humanamente já fiz tudo. Aí sim, é o ápice de se aplicar a fé. É o ápice de se aplicar a fé. E uma das diferenças que a gente tem que observar é sobre a fé e a motivação. Quando você está motivado, quantas vezes você aí que está me ouvindo, você ficou muito motivado por algo acontecer? Cara, vai acontecer isso, estou motivado, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer, e não aconteceu. Várias vezes. Porque a diferença da motivação para a fé é que motivado, qualquer um pode acordar motivado e viver uma vida bem motivada. Mas para caminhar com fé, é preciso caminhar em obediência à palavra de Deus. Entendeu, Yasmin, a diferença? Sim. Tem muita gente motivada, buscando palavras motivacionais, que é muito legal. Pensamento positivo. Pensamento positivo. E é o que a gente fala, né? O pensamento positivo, ele vai te mover. Mas somente a fé pode mover montanhas. Então, às vezes você está até motivado, pensamentos positivos, escutando podcasts de motivação, mas às vezes o teu caso é milagre. O teu caso é mudar um diagnóstico. O teu caso é quebrar, é mover uma montanha. Então, não é somente o pensamento positivo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E para caminhar com fé, tem que caminhar em obediência ao Deus da palavra. Porque Ele não quebra o princípio. Ele não vai quebrar um princípio porque você está motivado. Então, entendendo sobre isso. Quando você falou sobre o caso do Everson, e foi algo assim que a gente utilizou muito da fé, e aí é o que eu falo, a fé em obediência à palavra, né? O Everson é um menino que a gente conheceu em 2000, pastor, assista aqui comigo, foi 2019, pastor? 2019 a gente começou aí no ápice da pandemia a distribuir cestas aí, 300, 400 cestas por final de semana aqui na comunidade do Complexo do Alemão. E a gente simplesmente não distribuía em vão. Nós íamos de casa em casa, em barraco, olhava a cozinha, ver se realmente precisava e entregava. E numa dessas visitas, a gente chegou na casa do Everson, na verdade uma casa, mas era um barraco, e a mãe dele recebeu a cesta e ela falou assim: nossa, meu filho vai ficar muito feliz. Eu falei: pô, que criança vai ficar feliz com uma cesta de alimento? Ele está aí? Aí ela falou: tá. E eu fui conhecer. Quando a gente subiu, eu me deparo com um menino de 17 anos, totalmente
atrofiado, com a paralisia cerebral, né? As pernas atrofiadas, totalmente atrofiado, vivendo uma condição totalmente precária, numa casa insalubre para ele, com moscas, não tinha banheiro na casa, ele ficava dias sem tomar banho, ficava dias sem se lavar, porque alguém precisava levar ele para fora da casa, e a casa não tinha estrutura nenhuma para o cadeirante. E nesse dia a gente perguntou para ele, falei, Everson, perguntei para ele, o que você quer de presente? Semana que vem o tio vai voltar aqui e vai te trazer um presente. Pensei que ele ia pedir um jogo, um brinquedo, uma roupa, e ele me pediu um ventilador, Yasmin. E quando ele me pediu um ventilador, parece que os meus olhos assim abriram para casa, né? Por que ele está pedindo um ventilador? Aí a gente reparou que a casa não tinha uma ventilação e que ele ficava o dia todo na mesma posição num sofá quebrado, com uma TV de 1 palmo, assistindo uma TV preta e branca todos os dias, o dia todo, não tinha acessibilidade para ele sair. A casa dele era a última do morro, não tem acesso nenhum para cadeira. E Deus começou ali um projeto no meu coração de fé. E a gente passou a ir lá várias vezes no mês, ajudá-los, até que em 2021, início de 2021, Deus ardeu no meu coração de é hora de você exercitar a fé. Vai lá e faz o que eu coloquei no teu coração. Levei 2 arquitetas, amigas minhas, e colocamos a família para desenhar uma casa. Desenhe uma casa que vocês acham aí. A cor, a forma, o que vocês querem a casa. Qual é o teu sonho? O Everson falou, meu sonho é ter um banheiro. Meu Deus. E botamos eles para desenhar, fizemos um projeto arquitetônico. Até aí, beleza, até aí minha fé estava legal. E aí, Deus tocou no meu coração, vai lá, avisa a mãe que você vai começar a obra. Fui lá, Yasmin, cheio de fé. Fui lá, chamei a Érica, mostrei, ó, o projeto da casa está pronto, nós vamos começar a obra, o pedreiro está vindo aqui para a gente conversar. Aí o pedreiro chegou lá, o seu Antônio, e conversou comigo, ele tinha cobrado 15.500 de mão de obra, né? 15.500, Francisco? 25 mil reais de mão de obra. E aí, exato. Aí eu falei assim, não tem como. Ele, não, pastor, vou fazer 23.500. Yasmin, apertei a mão dele, a mão de obra 23.500. Só a mão de obra. Sabe quanto que eu tinha na conta? Nem R$1. Nem R$1. Aí ele falou assim, ó, pastor, eu começo na segunda-feira. Isso era uma quarta-feira. Ele, ó, eu começo na segunda-feira, vou precisar de 5 mil reais de entrada e o restante você vai me pagando ao longo da obra. Aí voltei para casa, ainda com fé, né? Mas preocupado, falei, Deus, como é que eu vou fazer? Segunda-feira tem que começar isso aí, a obra, o que eu vou fazer? Falei, Senhor, o Senhor que falou. Aí nesse processo, meia hora, 30 minutos depois de eu orar, a mãe do Everson me manda 2 vídeos, Yasmin. Quando eu abri os vídeos, o vídeo era jogando tudo para fora da casa, queimando o armário, jogando as bagulhadas todas. Eu falei assim, Jesus, não tem mais volta, não tem mais como voltar, a mulher já está limpando a casa toda. O que eu fiz? Aí que eu falo, fé, só que o que você precisa fazer humanamente? Você precisa fazer tudo que humanamente seja possível, para que o impossível, Deus vai agir. Falei assim, Deus, já fiz tudo isso. O que eu fiz? Peguei todos os vídeos que eu tinha do Everson, das vezes que a gente foi, tudo isso, e postei na minha rede social. Gente, vamos começar semana que vem, um projeto tal, uma construção de uma casa para o menino, cadeirante, quem quiser estar junto. Não deu 30 minutos. Um amigo meu lá dos Estados Unidos me liga, fala, meu irmão, tudo bem? Esse menino aí, você já não tinha postado algo dele no ano passado? Eu falei, sim. Ele, cara, meu coração ardeu daquela vez de ajudar ele, só que, me distraí aqui, acabou que eu não te liguei. Deixa eu te falar, o meu filho está aqui no melhor hospital de Orlando, nos Estados Unidos, está com uma crise renal, e Deus está me incomodando por algo. Me responde uma coisa, qual o valor dessa mão de obra? Eu falei, Bruno, 23.500, ele, tá pago, a mão de obra é minha. Em 30 minutos do vídeo, Deus mandou as finanças para a mão de obra da casa. A casa custou uns 80 e poucos mil reais, e tudo de primeira. Quem quiser depois acompanhar, tem nas nossas redes sociais, tudo. É uma das casas mais bonitas da comunidade, totalmente acessível para ele. O banheiro que ele tanto sonhou, lindo, totalmente acessível para ele. Tudo começou com um pouco que a gente tinha. Então, às vezes a gente está esperando Deus fazer algo tão grande, esperando que comece com algo grande.
o pouco que você tem é o suficiente para gerar um milagre poderoso. Então você talvez não precisa ter o poder do milagre, você precisa ter a fé do pouco, de começar no pouco. Então a gente entregou essa obra em 2021, foram 5, 6 meses de construção e algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Aí alguém vai falar assim: pastor, mas eu vi que até jogador de futebol ajudou. Tudo que Deus for fazer que é algo grande, Ele vai conectar pessoas no meio do caminho, para ajudar, para mandar recurso, para abraçar o propósito. O negócio é você começar com um pouco que tem. O desafio e a diferença é começar com um pouco que você tem. Muito bom. Nossa, que esse é um dos testemunhos assim mais fortes, e é muito interessante o que o pastor falou, né? Porque a palavra nos ensina isso. Existiu uma viúva, né? E o profeta falou para ela: o que você tem? Ah, eu tenho pouco, uma botija de azeite. Primeiro ela falou que não tinha nada. Não declara o que tem. Nada. Senão... Aí na outra vírgula ela... senão, um pouco de farinha, se não me engano, e uma botija de azeite. Opa, é o suficiente para o milagre acontecer. Isso aqui que a gente está vendo aqui, nós estamos gravando aqui no templo, essas cadeiras aqui é um milagre. Porque quando a gente começou aqui, assumiu a igreja, há quase 4 anos atrás, os bancos eram de madeira, e como eu falei aqui sobre a comunicação, o banco de madeira me remetia muito a uma igreja mais católica, mais antiga, uma forma de comunicar mais antiga. E eu falei assim: me ajuda, eu preciso mudar isso, eu preciso botar umas cadeiras mais confortáveis. E eu comecei a me fazer orçamento sem R$1. E uma das coisas que meu pai me alertou, falou assim: Amar, que ele sabe do jeito que eu sou meio doido, assim, não faça dívida, não faz dívida, não faz dívida. E eu comecei a fazer orçamento. E num desses orçamentos, eu recebi um telefonema, eu dirigindo o carro, e um amigo do lado. E a pessoa me passando orçamento, tantos mil, vai dar 10 mil e pouco. Eu falei: sim, mas parcela, mas aceita cheque, tudo isso. Um dia eu liguei o telefone. Esse amigo do lado: o que é que você está fazendo aí? Eu falei: não, esse é orçamento para as cadeiras lá da igreja, estou orçando aqui. Aí ele falou assim: 11.500 paga? Eu falei: paga e sobra. Então hoje eu te boto na tua conta aí, tá pago. Deus tocou no meu coração, vou pagar isso. Então as cadeiras que a gente está vendo aqui já é um milagre. Então, às vezes você está esperando ter para fazer um orçamento. Às vezes você está esperando ter para começar. Começa, cara, é de Deus. Você está fazendo algo para Deus? É algo que vai tocar pessoas, vai mover pessoas? Faça, que Deus vai mandar o recurso. Primeiro aplica a fé, né? Para que Deus possa vir. Com sobrenatural. Se a gente não aplicar a fé, se a gente não, de uma certa forma, não agir, né? Existe uma necessidade de uma ação, de alguma forma. É o coeficiente para ter o resultado do milagre. É verdade. E é isso, é o que você falou, né? E é a obediência ali. Por exemplo, nesse caso da viúva, ela obedeceu ao que o profeta disse. E aí o milagre aconteceu. Exato. Né? Então a fé ela tem que vir acompanhada dessa obediência. E já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Cada palavra abençoada aqui, né? Sobre fé, propósito, chamado. Mas eu queria te fazer uma pergunta final, pastor. O que para você, já que o nosso podcast, né, New Hope é de esperança. E eu queria saber, pastor, o que para você é esperança? A esperança é você ter a identidade cristã e saber que a tua vida é governada por Ele. Isso é a maior esperança que a gente tem. Por quê? Porque a identidade de Cristo é o fim ser melhor do que o início. Tudo que Deus faz é para um fim melhor. Então, quando eu creio e vivo isso, eu sei que a minha vida não vai parar desse jeito. Eu sei que o processo que eu estou vivendo, por mais que seja difícil, não vai ser assim que vai acabar a minha história. Eu tenho a esperança de um futuro melhor. Quando a gente canta, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, é uma grande verdade. Ainda que hoje você esteja passando uma maior turbulência na tua vida, se você viver a tua identidade cristã, você vai ter a esperança do amanhã ser melhor do que hoje. Você vai viver com a esperança de que Cristo está fazendo algo poderoso na tua vida. Aliás, as maiores dificuldades da nossa vida, os processos mais dolorosos, foram cruciais para a gente se tornar a pessoa que a gente é. A gente só amadurece na dor, a gente só aprende na dor. Quando Deus quer levar a gente para algo maior, Ele vai nos conduzir a um processo para que a gente possa aprender, amadurecer, entender, crescer. Então, Cristo, o maior significado de Cristo é a esperança. O Evangelho é de boas novas. Por isso, não é que eu não concorde, eu não perco o meu tempo escutando profetas do caos, que estão sempre falando que o mundo vai acabar, que é isso, porque agora a guerra, porque agora... Não, eu creio num Cristo de esperança, no Evangelho de boas novas.
Deixe quem quiser falar de tragédia, fale de tragédia. Eu nasci para falar de esperança. Amém. Existe uma esperança. Aquele que nem a morte o deteve, aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a maior prova que com ele tudo pode ser feito novo. Que com ele existe recomeço, que com ele existe uma nova história. Com ele o amanhã se torna uma nova jornada. Cristo é a esperança de glória. Então eu creio nisso e vivo isso. E creio que a tua história não termina assim. E eu creio que o autor da tua vida sempre escreveu fins com boas histórias, fins alegres, fins felizes, fins principalmente com eternidade, que esse é o nosso maior desejo, de reinar com Cristo na glória. Muito bom, é verdade, né? Cristo, eu também defino muito Cristo assim, é a esperança, né? Eterna, é uma esperança que não está baseada só no tempo dessa terra, né? Sempre é aquela esperança de que no final sempre vai dar certo. Exato. Sempre você vai conseguir, vai chegar, né? Deus tem sempre um escape. Sempre. E às vezes a gente fica sem vergonha com isso. Né? Não, Deus vai dar Deus tem um plano. Não sei como, mas a gente vai conseguir sair dessa situação difícil. Não sei, eu falo sempre isso, né? Em circunstâncias difíceis e tudo. Não sei como que, às vezes em situações difíceis eu falo, não sei como eu vou chegar lá, mas eu sei que eu vou chegar. Por quê? Porque não está baseado em mim, não está baseado em questões humanas e em outras pessoas, mas está baseado que Cristo, ele garante a vitória, né? Que Jesus, ele nos garante que nós somos mais do que vencedores. Então, pastor, eu quero te agradecer por, né, ter topado, aceitado o nosso convite de estar aqui. Foi uma honra estar aqui com você, falando sobre fé, sobre propósito, sobre chamado. E eu queria ver também quem está aqui no YouTube, né? Se você quiser dar alguma palavra final, pastor, até para a juventude, fica à vontade. Que conselho você daria para a juventude? Pode ficar à vontade aí, enquanto eu vou dar uma olhada aqui. E você fala aqui, quem dá um oi aqui, fala de onde você está vendo. Pode ficar à vontade. Eu quero incentivar você que está nos assistindo, você que assistiu agora, seja lá onde você está, a abrir a sua mente e o seu coração para viver as maiores aventuras do Evangelho. Talvez você que está me ouvindo, você vai ser o novo pastor, vai ser um novo governante, vai ser um grande empreendedor do reino, vai ser um grande profissional, vai ser alguém que vai alcançar multidões, vai ser alguém que vai falar para pouco, mas viver o Evangelho de Cristo é a maior aventura que a gente pode ter na terra e a maior garantia de vivermos a eternidade. Então não se acomode com o que você está vivendo, não se limite às circunstâncias, principalmente não se rotule ao seu passado. Deus tem um futuro de esperança, Deus tem uma nova história para você. E somente vivendo, buscando e abrindo o coração para Ele. Uma das coisas que a gente falou aqui no último encontro foi que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando você quebranta o teu coração e diz, Senhor, meu coração é teu, do meu jeito. Foi como eu falei, quando eu me rendi a Cristo, quando eu me rendi às minhas vontades, não queria ser pastor, não queria estar no altar, tudo isso eu não queria. Não que era um mal para mim, mas que eu desejava, eu tinha os meus sonhos pessoais. Quando a gente deixa os nossos sonhos pessoais de lado para viver os sonhos divinos, é poderoso. Aí você encontra a realização, que é o motivo pelo qual você nasceu, o propósito. Então eu quero te incentivar a buscar isso e a viver isso, viver o seu propósito e viver com Deus as maiores aventuras. Buscar perdidos, levar a palavra do Evangelho, impor as mãos em nome de Jesus e ver feridos, ver doentes sendo curados, ver cegos voltando a enxergar. Esse é o Evangelho de Cristo. Deus nos ensina e Jesus falou para os discípulos e para mim e para você, em meu nome vocês farão obras ainda maiores. Então eu creio que nós vamos ver tantas coisas acontecendo e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra. Eu acredito que o céu é o destino, mas que nós temos uma missão aqui na terra. É isso, é verdade. A vida com Deus é uma aventura, gente. É maravilhosa, cheia de coisas boas. Eu posso dizer, as melhores coisas que eu vivi foi na presença de Deus, sem dúvida nenhuma. Eu quero dar um alô aqui para o pessoal que está aqui no YouTube. Pastora Márcia está aqui com a gente. Vai ser a nossa próxima entrevistada. Olha, vai vir um assunto muito bom aí, gente. Muito, muito, que eu também gosto bastante. Vamos lá. Alexia está aqui. Um grande abraço, Alexia. José Roberto, Tânia, Denise, Paulo, Dani, um grande abraço aí para todos vocês, Pastor Diogo, Douglas, Carol, Marlete,
Paulo Cavalcante, Stephanie, e a Dani aqui de novo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais. A rede social do pastor Mário é Mário Brunet? Mário Brunet. Mário Brunet, siga ele lá nas redes sociais. Acompanha lá a rede social do New Hope. Eu queria chamar também toda a equipe, todo o pessoal que está aqui nos bastidores, pastora Márcia, pastora Assis, para dar um oi aqui na live. Pode vir aqui, galera. Dá um pulo aqui, produção que ajudou aqui. E todo mundo aqui para dar um oi aqui na live. Vem, pastor. Vem, pastor Assis, vem, pastora Márcia. Essa galera aí que tem botado a mão na obra, tem se dedicado aqui, chega cedo, monta a câmera, faz todo o processo aqui. Essa juventude abençoada da New Hope. Segue a gente lá no nosso Instagram, New Hope VN. New Hope VN. E aí depois a gente se inscreve no canal do YouTube da New Hope, tá? Assim que a gente aumentar os seguidores, a gente vai também fazer as nossas lives por lá. E também para acompanhar todo o conteúdo que a gente vai postar. Muita coisa boa está vindo por aí, muita novidade, para abençoar a sua vida. Tá bom? Compartilha os vídeos para abençoar outras pessoas. Tá aqui, ó. Essa galera abençoada. Chega para cá, ó, gente. Vem pra cá. Deixa eu ver se vocês estão aparecendo. Acho que vocês têm que ir mais pro meio, bem pro meio da meia. Bem pro meio. Pastor, assista. Vamos lá. Nossa produção tá ficando top aqui, porque a comunicação tem que ser com excelência. Aí, ó, Pete, Mari tá aqui, pastora Márcia, pastor Assis, João Vitor, essa galera aí da produção que tem se dedicado aí, ó. E é isso, meu povo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Continue confiando em Deus, entregando sua vida a Deus, porque o mais Ele vai fazer por você. Deus te